você está procrastinando nesse momento, você está procrastinando assistindo essa aula? Se você está procrastinando, não se preocupe, a gente vai tratar aqui um pouco por que a procrastinação acontece, porque às vezes a gente não entende por que a procrastinação acontece, e também como você pode vencer isso, que é o mais importante, tá? Então eu vou trazer aqui a abordagem cognitiva comportamental, que é uma linha da psicologia que trabalha com a cognição, né, que seria a parte dos pensamentos, a parte lógica, e a parte comportamental, que é aquilo que a gente faz. A abordagem psicanalítica, ela fica um pouco mais aí como algo mais abstrato, né? Então, por isso que eu não gosto de usar só a cognitiva comportamental e nem só a psicanálise, porque aqui eu sinto que falta profundidade para você vencer a procrastinação só por essa linha. E aqui eu sinto que falta comportamento, né? Então, por isso que a gente vai tratar aqui das duas formas, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que ninguém procrastina porque é desorganizado. Tá? A gente procrastina por outros motivos. Esses motivos são, né? A questão da gratificação instantânea. O que é isso? Quando você usa o celular, quando você usa o aplicativo do TikTok, quando você vê stories no Instagram, quando você assiste vídeos no YouTube, assiste Netflix, quando você qualquer coisa, come um chocolate, é o que a gente chama de gratificação instantânea. É algo que você faz para que você se sinta bem naquele momento determinado, né? O seu cérebro, quando você faz isso, ele libera, né? Ele libera substâncias de prazer, tá? Nem só a dopamina, né? Vários tipos aí de substância, não vou entrar tão fundo aqui na questão neuroquímica, tá? Mas é isso que acontece, tá? Quando você posta algo no Instagram, você pode se iludir e pensar, eu estou trabalhando. Tá, por um lado, sim, né? Por um lado, sim, você está trabalhando. E aí você vê os comentários das pessoas. Um segundo depois que você fez a postagem, colocou a postagem no ar, você já consegue ficar olhando, né, para ver se teve reação, se viralizou, se teve comentário, tá? E esse tipo de mecanismo, como são as redes sociais, isso faz com que o nosso cérebro se vicie em respostas imediatas, tá? E aí você fica nesse loop, nesse ciclo de que cada coisa que você faz, cada tarefa que você executa, você quer uma recompensa imediata, entende? E na vida, né, as melhores coisas, as coisas mais difíceis não têm uma recompensa imediata, né? Então, se você vai escrever um livro, você vai passar meses escrevendo esse livro. Não tem absolutamente nada de gratificação instantânea, não tem nada imediato. Se você vai publicar os seus livros na Amazon, ou se você vai entrar em contato com editoras para tentar conseguir um acordo de publicação, a editora vai demorar meses para te responder e provavelmente não vai te responder, né? Na Amazon, pode levar meses ou até anos para que você consiga ter um retorno legal, para que você consiga entrar na plataforma e ver, nossa, está tendo leituras, está tendo vendas. Então, não tem nada na nossa carreira, nada tem esse caráter de gratificação instantânea. E aí, por isso, muitas pessoas acabam procrastinando as tarefas que devem ser feitas, né? Para poder realizar uma outra tarefa que promova essa gratificação instantânea, como usar o Instagram, como comer um chocolate, tá? Então, isso aqui é muito importante você entender isso, tá? Uma vez que você entendeu como que isso aqui funciona, o que a gente viu aqui sobre o detox de dopamina e a privação já são, tá? Já são a atitude necessária para mudar as engrenagens do cérebro. Por isso que é tão difícil, é quase impossível você obter algum sucesso ou colocar o teu potencial no mundo, escrever bastante, publicar bastante, se você não estiver fazendo o detox de dopamina e seguindo, né, a orientação da aula 2.6, da privação, tá?
porque é realmente muito difícil. A gente tem mania de executar tarefas que a gente quer riscar da nossa lista de tarefas, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali, preciso enviar um e-mail hoje às 5 da tarde. Eu quero enviar esse e-mail só para poder riscar da minha lista de tarefas. Só que quando a gente pensa na escrita de um livro ou na escrita de qualquer projeto que demanda mais tempo, simplesmente não tem como eu escrever to-do list, coisas a fazer, escrever um livro e achar que eu vou riscar amanhã essa tarefa, entende? Então, realmente é algo que você tem que incorporar, você tem que mudar, literalmente você tem que mudar o seu cérebro, se tornar uma pessoa mais paciente, né, e uma pessoa menos viciada aí nessas gratificações instantâneas. Isso aqui é algo que promove uma mudança para a vida, tá? Aqui a gente está falando sobre escrita, mas para a vida, gente, sério mesmo, tá? Se alguém não acreditou em mim, se alguém não tá meio relutante, experimenta, tá? Sério, eu não sei explicar para vocês o nível da mudança que vai acontecer aí no cérebro de vocês, tá? Agora, na questão comportamental também, a gente tem a opção de que se você é uma pessoa que procrastina muito, você pode colocar um prazo na tua escrita, tá? Então, assim, quando eu escrevi o livro Ausência que Preenche Tudo, eu queria enviar esse livro para um prêmio que chama Prêmio Sesc. E o Prêmio Sesc, ele fechava as inscrições em julho. E eu comecei a escrever o livro em março. Então, eu fui obrigada, né? Eu fui obrigada a escrever o livro em pouquíssimos meses para poder enviar para o prêmio, tá? Isso funciona muito bem, porque você vai ter uma motivação para fazer aquilo mais rápido, tá? Então, como que você pode fazer isso? O prêmio Kindle, ele abre as vagas em setembro ou outubro de cada ano, tá? Ele é um prêmio que, assim, ele é um prêmio que realmente, assim, quem está no mercado entende que o prêmio Kindle, eles realmente analisam os originais e você tem sim chance de ganhar, tá? Os outros prêmios, cara, os outros prêmios têm muito networking, tem muito, enfim, essa questão dos jurados aqui no Brasil não é muito confiável. Então, eu não recomendo que você fique tão obcecado com essa questão dos prêmios literários, mas que você mande o livro para o prêmio somente para que você tenha essa meta, sabe? Então, se eu vou participar do prêmio Kindle eu preciso estar com o livro pronto em setembro, né? Então, você sabe aí quanto tempo que você vai ter para escrever o livro. Isso funciona muito bem para pessoas que têm tendência a procrastinar. Outra opção, se você for colocar o teu livro na Amazon, publicar lá, é você colocar o teu livro em pré-venda. A pré-venda você pode fazer até 1 ano antes da data de publicação. Eu acabei de colocar um livro em pré-venda para março do ano que vem. A gente está em agosto. Então, eu tenho já, né, o livro pronto, mas eu vou me obrigar a fazer todas as etapas de revisão até março. E isso funciona bem, né, quando você sente que está com essa tendência aí a procrastinar, que se você não colocar uma data, as coisas não vão para frente. Isso aqui, ó, é legal, tá? Outro conceito, né, que existe na abordagem cognitiva é a questão da dor e do prazer que você associa a cada tarefa que você faz, tá? Isso aqui foi muito importante para mim entender quando eu comecei a parar de assistir televisão, né? Então, assim, assistir televisão para mim era uma atividade a qual eu associava muito prazer, tá? Era prazeroso, eu gostava, né? Eu gostava. A partir do momento em que eu entendi que o meu ato, a minha mania, o meu vício em televisão estava causando, primeiro, enxaqueca, me causava dor de cabeça, o excesso de luz, né? Então, aqui, dor. Eu tenho aqui prazer, amo ver TV, e eu tenho aqui dor, enxaqueca, dor de cabeça. Estava me causando
depressão e ansiedade, eu não sei explicar para vocês exatamente qual é esse mecanismo, mas tem estudos já que comprovam que o excesso de televisão aumenta a ansiedade, causa que as pessoas estão mais infelizes enquanto elas assistem TV, tá? Teve médicos já que mediram, né, através de processos neuroquímicos, eles conseguiram medir sei lá, que é difícil mensurar, né? Mas eles conseguiram medir o nível de prazer, essas pessoas, o nível de bem-estar e satisfação, né? Que a pessoa estava quando ela assistia TV. E esses médicos conseguiram medir que a maioria das pessoas estava se sentindo infeliz enquanto assiste TV. Então, aqui a gente tem, né, prazer, essa liberação aí de dopamina que a televisão causa. Por outro lado, a gente tem uma dor de estar com enxaqueca, uma dor de sentir que a televisão aumenta de alguma forma a depressão e a ansiedade, um pouco pela natureza da atividade, né, que é uma atividade passiva, você não fica realmente feliz enquanto você está vendo TV, sabe? Ninguém fica. E um pouco também pelos gatilhos que os filmes e séries, hoje em dia, que são, a maioria é muito agressivo, e não é só que é muito agressivo, a maioria tem um conteúdo tão emocional, as coisas estão ficando tão apelativas hoje, né, em 2021, o cinema mudou muito, que causa um desconforto físico, às vezes, ou emotivo, enquanto você está assistindo as séries, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a associar mais dor do que prazer ao ato de assistir TV, e isso fez com que eu conseguisse parar completamente, tá? Então, isso aqui você vai usar no momento em que você estiver pensando, né? Eu não quero escrever meu livro hoje, eu vou fazer outra coisa em vez de escrever meu livro, eu vou ficar aqui no Instagram, eu vou dormir mais, tá? Você, quando vier esse pensamento, você tem que associar dor ao ato de não fazer, entende? Você tem que entender que se você não fizer, o que vai acontecer é que daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, você vai estar na mesma situação em que você está hoje, né? E se pensar sobre isso não te causa dor, né? Pensar que daqui a 3 ou 5 anos você vai estar na mesma situação que hoje, então você não vai ter motivação para fazer essa atividade, tá? Isso aqui é até um pouco complicado de explicar porque é um pouco abstrato, mas conforme vocês forem tomando ações, vocês vão entender, tá, na prática como isso aqui funciona. Uma coisa interessante é que quanto mais você procrastina, mais você vai querer procrastinar. Isso é um loop, né? Um loop da paralisia. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto mais você procrastina, mais o teu cérebro começa a entender que você é uma pessoa que procrastina e que tá tudo bem, que você não toma atitudes, que você gosta de ficar parado mesmo, né? E ele começa a entender que essa é a tua identidade. E aí fica muito difícil você sair desse loop, desse ciclo, né? Então, o jeito realmente de parar de procrastinar, segundo essa abordagem aqui, é tomando uma ação, né? Vencendo aí a procrastinação através da ação, né? Agora, será que é tão fácil assim? Talvez você esteja se perguntando nesse momento. Será que é tão fácil assim? Se é só sentar e fazer o que eu tenho que fazer, por que eu não consigo? Por que a maioria das pessoas não consegue? Então, a abordagem psicanalítica vai dizer que, na verdade, a gente procrastina não é por nenhuma dessas razões aqui. A gente procrastina, na verdade, por medos intrínsecos, né? Por medos que se originaram na infância. Medo de crítica, medo do julgamento do outro, medo da exposição. Esses medos aqui estão muito ligados não só à infância, mas à adolescência, as pessoas que todo mundo, na verdade, sofre bullying na escola. E isso vai criando esse medo de se expor no mundo, esse medo de tomar uma atitude, esse medo de fazer qualquer coisa, tá? Então, é claro que não é tão simples assim, né? E a abordagem psicanalítica vai dizer isso.
Aí a gente tem a questão do medo do sucesso contra o medo do fracasso, né? Que causa essa paralisia, né? Então, assim, a procrastinação, né? Essa paralisia, esse não fazer aquilo que eu deveria fazer para conseguir o resultado que eu quero, acontece porque a gente tem medo de ser bem-sucedido, ao mesmo tempo em que a gente tem medo de fracassar. Ou seja, eu tenho medo tanto de ter um resultado bom, quanto de ter um resultado ruim. Então, qual é a única opção? A única opção é não fazer, certo? Todo mundo entende isso. A única opção é não tomar nenhuma atitude e continuar no mesmo lugar onde eu estou. E aqui, gente, a maioria das pessoas, eu não vou dizer todo mundo, porque isso seria generalista, mas a maioria das pessoas tem muito forte esses dois medos, tá? E na abordagem psicanalítica, a única forma de você vencer isso, né, não é pelo comportamento e nem pela cognição, né? É pela liberação desses traumas que aconteceram na infância, tá? Então, só para vocês terem uma noção mais ou menos de como que funciona, né? Eu fiz uma sessão de hipnose recentemente, que é uma hipnose regressão. Hipnose regressão é quando você, no momento em que você está hipnotizado, né? Você faz uma volta ao passado. E aí eu descobri que os meus problemas com exposição, eles vinham da época lá da escola, quando eu me sentia excluída com o grupo de crianças, né? Então, através da hipnose, né, e através da psicanálise mesmo, para quem for fazer algum tipo de terapia, o profissional consegue acessar esse medo, né? Ele consegue liberar esse trauma, claro que demora um pouco, tá? E ele consegue, né, então, fazer com que você entenda aos poucos que você está segura, que você está segura, tá? Que mesmo que você tenha sucesso ou mesmo que você fracasse, você está segura. Você não vai morrer, entende? Isso aqui é útil da gente entender, porque aí a gente começa a entender e a gente para de se sentir tão bobo por não estar fazendo as coisas. A gente entende que é algo realmente profundo, tá? Agora, isso aqui é uma coisa que eu não consigo ajudar vocês aqui nesse curso, né? É um curso barato, é um curso de algumas aulas que sou eu falando e você assistindo, então eu não consigo, tá, trabalhar aqui nos teus medos intrínsecos da infância, eu só consigo te explicar que isso aqui funciona dessa forma. Aqui eu consigo orientar vocês, né, o que vocês podem fazer e como melhorar a procrastinação através dessa abordagem aqui. Quem se identificou muito com a abordagem psicanalítica, né, eu recomendo, de repente, procurar alguma ajuda aí, inclusive se você quiser recomendações, eu tenho, tá? Para que você possa ou conversar com alguém sobre isso, né? Ou fazer um processo parecido com o que eu fiz com a hipnose, que acaba sendo mais rápido, né? E com certeza isso pode te ajudar muito também.